Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, Shiur número 20. A gente está no Siman Kuf Samechet 168, no livro, na página 43. A gente está hoje, Bezat Hashem, na Alachá 51 até a 55. E a gente estava tratando sobre massa que foi cozida ou frita, qual fica a Alachá. Então, aqui ele traz que no último shiur a gente falou sobre a machloket que tem entre Rabbeinu Shimshon e Rabbeinu Tam. Se eu tenho massa grossa de pão, quer dizer, a massa grossa, que ela foi feita, quer dizer, grossa é espessa, que ela tem muita farinha e pouca água, que ela é uma massa dura. Então, que o Rabbeinu Shimshon fala, já que ela foi cozida ou frita, ela deixou de ser pão e é borem lemezolot. E o Rabbeinu Tam fala que ainda é a motzilech minaretz. Agora, se a massa é uma massa, o que está escrito, que chama na Alachá blilaraka, que é uma massa um pouco mais líquida, a gente depois vai ver que tem um terceiro estágio que é a massa completamente líquida, mas se ela é blilaraka, quer dizer que ela tem mais água e menos farinha, e aí ela é menos dura, mais mole para mexer. Então, se ele cozinhou ela com água ou fritou ela no óleo, todo mundo concorda que a brachá é borem mezonot e ela mechia. Aí não tem nem Rabbeinu Tam, nem... Porque todo o motivo do Rabbeinu Tam, no shiur anterior, que eu considero isso pão, é porque ele falou, eu vou na hora que eu estou fazendo a massa, e essa massa que ele está fazendo é uma massa exatamente igual à massa de pão. Aqui, só que pão, normalmente, a massa é bem dura. Aqui é uma massa menos espessa, então não é massa de pão. E aí, quer dizer, se eu cozinhar ou fritar, então isso é considerado borem mine mezonot. Agora, se a pessoa vai comer uma massa, uma massa frita ou cozida, ou que ele traz aqui donuts, zalabi, etc., mesmo que ele foi feito de massa, como a gente falou agora, massa dura, massa bem espessa, então, a brachá que ele faz é borem mine mezonot. Mesmo assim, mesmo que a massa é espessa, já que foi frito ou cozido, então, como a gente falou, a conclusão é que a brachá é borem mine mezonot. E mesmo que ele comer mais do que 216 gramas, aqui que é frito ou cozido, não tem essa alachá de pata baba kisnim. Então, lá atrás, a gente falou as leis de pata baba kisnim. Aí, quer dizer, quando eu tenho uma massa que ela é parecida com pão, ela é assada, e eu vou, só que por N motivos ela virou borem mine mezonot, ou porque é crocante, ou porque é recheado, ou porque é doce. E aí ele virou borem mine mezonot, quando você come uma quantidade maior ao equivalente a 4 ovos, 216 gramas, você precisa fazer a motzi birkat hamazon. Aqui na massa que ela é mezonot, por ter cozida ou frita, então o status dela o status dessa massa é borem mine mezonot, independente da quantidade. Aí quer dizer, mesmo que ele comer uma grande quantidade dessa massa, tipo, o que ele está falando aqui, o donuts, o zalabi, etc. Quer dizer, uma massa que é massa igual de pão, só que ela é frita ou cozida, mesmo que ele comer uma grande quantidade, ele não vai fazer a motzi e birkat hamazon, e sim, a brachá é borem mine mezonot e ala michia. Agora a gente vai para a Alachá 53. Então, indo para a Alachá 53, ele está falando, se ele cozinhou uma massa que não tem nada de tzurat pat. O que quer dizer não tem nada de tzurat pat? A gente falou, olha, por exemplo, macarrão, é farinha e água também, tem um pouco de ovos, etc. Mas macarrão, mingau, burgol, que é o trigo para quibe, cuscuz, todos esses tipos de coisas que são feitas de farinha e água,
mas a brachá delas é boré miné mezonot, já que não tem nenhuma aparência de pão e, além disso, é cozido ou frito. Então, a brachá deles é boré miné mezonot. E nesses também, mesmo que ele consome uma grande quantidade dessas comidas, quer dizer, mais do que o equivalente a 4 ovos, aí sem limite de grande quantidade, mas mesmo que ele consome uma grande quantidade dessas comidas, a brachá deles é boré miné mezonot e ala michia. Não existe nesses fazer amotzi e birkat hamazon, como depois a gente até vai ver na nota mais sobre isso. Porque toda essa halakha de fazer amotzi lechem minaretz no Pata Bekisnim é porque o Pata Bekisnim, o bolo, o caque, etc., por ser assado no forno, por ser uma massa que é uma massa parecida com a massa de pão, quer dizer, ou que ela ficou crocante, ou que ela ficou recheada, ou ela ficou doce, mas a massa, na essência, é parecida com a massa de pão, então eu faço nelas mezonot e ala michia, mas se eu comer uma grande quantidade, ela ainda é um pouco pão. Mas esses aqui, macarrão, não dá para falar nele amotzi lechem min haaretz, ele não tem nada a ver com pão. Então, mesmo que ele comeu uma grande quantidade, fixar uma refeição com isso, e etc., ele não vai ser amotzi lechem min haaretz, ele continua sempre sendo boré miné mezonot. Então, por isso, todas essas comidas, cuscuz, macarrão, e etc., mesmo que ele comer uma grande quantidade deles, a brachá mantém boré miné mezonot e ala michia. Assim é o psak. Agora eu vou entrar na nota, a nota aqui, a nota 260. Esse é o psak do Rav Ovadia Yosef no Ebiya Omer. Ele acrescenta não só isso, mesmo se ele sem querer acabou falando a brachá de amotzi lechem min haaretz, não serve nem bediavad. Quer dizer, ele foi ali, foi comer macarrão, errou, e na hora acabou falando amotzi lechem min haaretz, fala o Rav Ovadia Yosef, não valeu nada, ele precisa fazer a brachá de boré miné mezonot. Ele falou, por quê? Como a gente explicou em cima, essas comidas não são chamadas de pão. Então, essas comidas não são chamadas de pão, e já que elas não são chamadas de pão, então no Shayach falar sobre elas a brachá de amotzi lechem min haaretz, que tirou o pão da terra. Quando você está comendo alguma coisa que é chamado de pão, mesmo em alguma circunstância, aí dá para falar essa brachá, mas essas aqui, que são muito distantes do pão, nem bediavad vale a brachá de amotzi lechem min haaretz. Agora, em relação ao Birkat Hamazon, aí é um pouco diferente. Por quê? No fim das contas, no Birkat Hamazon, a gente está agradecendo que Hazan, que nos sustentou, já que essas comidas são comidas que satisfazem, são comidas que sustentam, então, bediavad, se ele fez Birkat Hamazon, valeu. Então, mesmo que é uma comida, que certeza não é amotzi lechem min haaretz, a gente está falando macarrão, cuscuz, borgol, outras comidas assim, mesmo que com certeza elas não são amotzi lechem min haaretz, que elas são comidas, não tem nenhuma forma de pão e ainda é feito cozido ou frito. Então, mesmo que elas certeza não são amotzi lechem min haaretz, bediavad, o Birkat Hamazon, valeu, já que ele serve para todas as comidas. Agora, no caso dos sonhos, se a pessoa sem querer fez a brachá de amotzi lechem min haaretz, então aí bediavad valeu. Por quê? Ele falou, em primeiro lugar, o Rabbeinu Tam fala que a brachá do sonho é amotzi lechem min haaretz, como a gente estudou antes, então a gente já tem um safek aqui. Mas mesmo de acordo com o Rabbeinu Shimshon, tem tzurat pat, quer dizer, ele fala, olha, eu vou atrás do final e cozido e frito, não é pão. Mas ele falou, tem uma aparência de pão. Então, bediavad, se a pessoa já fez, dá para a gente considerar, porque a massa é uma massa que é massa de pão. É diferente da massa do macarrão, do mingau,
do cuscuz, etc. Aqui é uma massa que, pelo menos na hora que você estava fazendo, e essa é a lógica do Rabbeinu Tam, na hora que você está fazendo, ela é uma massa de pão. Depois você cozinhou, fritou, aí fala Rabbeinu Shimshon, não é a brachá do pão, mas bediavad, se você fez a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz, valeu. E Birkat Hamazon, como a gente falou, de qualquer jeito, até no macarrão, bediavad, valeu. Então, mais ainda, aqui nos sonhos, no sufganiot e coisas do gênero, que é cozido ou frito, que bediavad, valeu. Agora sim, vamos para a Halakha 54. A Halakha 54, ela traz que se a pessoa primeiro pegou uma massa, foi lá e cozinhou ou fritou essa massa, de modo que a brachá dela seria Boré Miné Mezonot. E aí, depois disso, ele foi lá e assou ela no forno. Então, quando a gente estava falando sobre um pão que a pessoa depois cozinhou ou fritou, a gente falou, olha, dependendo da quantidade, dependendo da situação, ele perde a brachá para Boré Miné Mezonot, ele mantém a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Aqui tem machloket nos poskim, como funciona no caso ao contrário. Quer dizer, o caso ao contrário é, primeiro eu cozinhei ou fritei, e depois eu fui lá e assei no forno. Já que eu assei no forno depois, eu transformo ele em Amotzi Lechem Min Haaretz, ou ele mantém a brachá de Boré Miné Mezonot, que era a brachá original dele. Então, alguns poskim falam, não, agora que você assou no forno, virou Amotzi Lechem Min Haaretz. Por quê? Você tinha a massa que no começo era massa de pão. Tanto que o Rabbeinu Tam já fala de cara, é Amotzi Lechem Min Haaretz. O Rabbeinu Shimshon fala, não, virou Boré Miné Mezonot. Por quê? Porque você cozinhou ou fritou, mas depois você foi lá e colocou no forno. O Magen Avraham fala, isso já voltou a ser Amotzi Lechem Min Haaretz. Vai comer um pouquinho, já tem que fazer Amotzi Lechem Min Haaretz. O Taz discute com o Magen Avraham, e assim também a opinião do Mishnah Brura, que não, ele virou Boré Miné Mezonot, já que, quer dizer, ele não virou, ele continua sendo Boré Miné Mezonot, de acordo com o Rabbeinu Shimshon. A gente falou, para o Rabbeinu Tam é tudo Amotzi, mas de acordo com o Rabbeinu Shimshon, ele continua sendo Boré Miné Mezonot, mesmo que depois eu coloquei no forno. Principalmente porque ele fala que na hora que você fritou a primeira vez, então eles falam que na hora que eu fritei a primeira vez, é como se a massa absorve o óleo da fritura. Na hora que ela absorve o óleo da fritura, é como se eu tivesse usado esse óleo para fazer a massa. E já, se eu fiz uma massa com óleo de modo a alterar o sabor de acordo com o Shulchan Aruch, ou que é muito óleo de acordo com o Remá, isso faz a massa virar Boré Miné Mezonot. Então aqui que eu fritei, e na hora que eu fritei, a massa absorveu o gosto do óleo, mesmo que depois eu voltar a colocar no forno, então isso mantém a brachá de Boré Miné Mezonot. Então por isso essa machloket, eu falei antes cozido, mas é dafka no frito, que quando eu frito tem o óleo. Se eu cozinhei na água, aí não pegou o gosto de nada. Mas se eu fritei no óleo, então aí fala o Taz, essa massa fica Boré Miné Mezonot. E por isso, Halakha a gente faz conforme o Taz Boré Miné Mezonot. Já que é dúvida entre Amotzi e Mezonot, a gente vai conforme o Taz, que é Boré Miné Mezonot. Só que, se ele comeu mais de 216 gramas, que é o shiur de Kviot Seudá, aqui todo mundo concorda que virou Amotzi Lechem Min Haaretz. Já que mesmo o Taz que fala que é Boré Miné Mezonot, ele não fala que o assar no forno não fez nada. Ele fala, olha, se assou no forno, uma comida que absorveu óleo é considerada como pata babekisnim. Então, aqui eu não considero como uma comida cozida ou frita, já que ele colocou no forno e reassou ele depois de ter fritado, ele transforma isso em pata babekisnim, e aí, uma vez que ele comeu uma quantidade superior ao equivalente a 4 ovos,
216 gramas, aí ele precisa fazer Hamotzi e Birkat Hamazon, mesmo de acordo com a opinião do Taz, e assim fica a halakha. Agora, halakha 55. Halakha 55 fala se ele fez halitá. O que é halitá? Ele pega mais ou menos parecido com a 54, só que em vez de primeiro colocar no óleo e depois eu assar, ele colocou na água fervendo. Então você pega a massa, coloca na água fervendo, ferve ela um pouquinho e depois tira ela e coloca no forno para assar. Então isso é considerado pão 100%, e a brachá Rishonah é Hamotzi Lechem Min Haaretz, e a brachá Achronah é Birkat Hamazon. E o mesmo é válido se após a halitá, quer dizer, depois de ferver a massa na água, quer dizer, ele pegou a massa crua, fez massa de pão, ferveu dentro da água. Se ele comesse assim, aí ia ser a machloket do Rabbeinu Shimshon e do Rabbeinu Tam. Mas ele não comeu assim, ele foi lá e colocou no forno, então, Hamotzi e Birkat Hamazon, de acordo com todas as opiniões. Agora, e o mesmo se aplica se em vez de colocar no forno, ele assou isso numa panela vazia, sem líquido. Quer dizer, ele pegou essa massa, tirou do líquido, pegou numa panela vazia, ligou o fogo ali, deixou ela na panela, mas para pegar, para assar sozinha no calor da panela, sem nenhum líquido, sem óleo, sem azeite, sem água e tudo. Então aí ela faz Hamotzi Lechem Min Haaretz. Então aí, quer dizer, os poskim concordam, isso é considerado como um pão 100%. Então por isso, falou, essa massa que você primeiro colocou no líquido e depois você assou no forno, já que o líquido era água, ela mantém a brachá. Então a gente falou agora, resumindo essas duas últimas halachot. Se ele primeiro fritou e depois assou, aí fica mezonot e alamichia. Mas se ele primeiro cozinhou e depois assou, aí vira Hamotzi e Birkat Hamazon, já que é uma massa de pão de qualquer jeito. Quer dizer, a gente está falando aqui da massa, a massa grossa, que de acordo com o Rabbeinu Tam, já era Hamotzi desde o começo. Então hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch.